Era do Espírito. Bom dia, meus caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, Florianópolis, Santa Catarina. Hoje com vocês, eu, Narbal Almeida Júnior, aqui para apresentar o programa Na Era do Espírito, patrocinado pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Esta semana, buscando temas para estudo e para apresentar aqui para vocês, eu me deparei com um texto do Allan Kardec sobre a lei de liberdade, que eu achei muito interessante e eu vou ler esse texto na íntegra para vocês aqui hoje. O nome do texto é Resumo Teórico do Móvel das Ações Humanas. Faz parte do capítulo 10 da terceira parte das Leis Morais. E ele começa assim. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma ação do destino. Ele pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas e, como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisso, como temos dito, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem lhe ajude a vencê-las, concedido é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Aqui eu vou fazer uma leve explicação. Primeiro, erraticidade é considerado para nós espíritas aquele período depois da nossa morte e até a nossa próxima encarnação, quando a gente vai nascer de novo. Esse período entre a morte e o próximo nascimento é chamado de erraticidade, onde a gente fica no mundo espiritual. E segundo, essa assistência que ele cita aqui no final, ela é conseguida basicamente através da oração. Tá? Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isso a tal ponto está reconhecido que, no mundo, a censura ou o elogio são feitos à nossa intenção, isso é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar ao bruto. Se for assim, quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto,
não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, o mais belo privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual uma máquina sem vontade. De que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem, por conseguinte, bem nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por falta cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Ademais, tal lei seria a negação da do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Contudo, a fatalidade não é a palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero da vida em que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois a sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. A fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem estes consequências da escolha que o espírito fez da sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido, em absoluto, à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero da morte que haja de cortar a esta o fio. Esse texto segue, e é importante, ele é bem completo e esclarecedor. E aqui a gente tem que encarar a verdade. Nós somos resultado de tudo aquilo que nós fazemos. Se a gente agir no bem, a gente vai ter o bem como resposta. Se a gente agir no mal, uma hora a gente vai ter o mal como resposta. É uma lei de ação e reação. Você age e vem uma reação àquilo, aquela ação que você tem. Se você agiu bem, a reação vai ser boa. Se você agiu mal, a reação vai ser ruim. Então não adianta a gente ficar tentando se esquivar a essa responsabilidade que a gente tem consigo mesmo, com nós mesmos. Não adianta a gente dizer, não, isso foi fatalidade, isso foi o destino, isso não existe. A gente sempre é resultado das nossas escolhas. E é por isso que a gente tem que sempre estar estudando e acompanhando e vigiando aquilo que a gente faz e aquilo que a gente pensa. Porque, senão, a gente vai agir mal. Como o nosso tempo está terminando, eu vou desejar a vocês um ótimo fim de semana. E até a próxima oportunidade. Na Era do Espírito.